Bem-vindos ao Desperta Angola, emitido em Miami, no sul dos Estados Unidos, remitindo na língua portuguesa para Angola e para todos os países da comunidade lusófona em África, Ásia, América Latina e Europa. E para lá onde quer que o sinal deste áudio irá terminar a volta de todo o mundo. Eu sou Orlando Fonseca, criador e produtor, e o apresentador deste grande show de notícias. Este é o teu Desperta Angola, o teu único canal digital na língua portuguesa nos Estados Unidos. E se você ainda não subscreveu o teu Desperta Angola, e se você tiver um telefone celular ou qualquer outro aparato na sua posse, é só, sempre e quando tenha a internet ou esteja ligado à internet, então busque o YouTube, o sinal do teu YouTube no teu aparato ou no teu telefone celular, e logo clique no YouTube e imediatamente te aparecerá a imagem do criador do Desperta Angola. Do teu lado direito do teu aparelho ou teu aparato, qualquer que seja, telefone celular ou PC ou qualquer outro, incluindo o tablet, do teu lado direito, repito, você observará a palavra subscreva em letras vermelhas. Logo clique ali mesmo e imediatamente todos os noticiários de Desperta Angola, sempre quando sejam produzidos desde a linda cidade de Miami, eles te chegarão imediatamente no teu telefone celular, no teu tablet, ou teu PC e etc. Eis aqui o ponto de vista do Desperta Angola. Milhões de mortos de eleitores falsos registrados pelo Ministro da Administração do Território, Mate Merci Lopes, sob ordem superior General João Lourenço, foram claramente desmascarados pela sociedade civil angolana e pelos muito zangados dos santistas do assassino do emérito do MPLA, José Eduardo Santos, o general João Lourenço, agora barricado ali no Casulo dos Maripós do MPLA, na cidade alta, em Luanda. Os milhões de mortos que foram descobertos e haverem sido registrados criminosamente pelo Ministro da Administração do Território, Mate Merci Lopes, podem haver ultrapassado o número dos vivos registrados pelo regime dos marxistas de Luanda, com vista a votarem nas desacreditadas eleições gerais que serão realizadas no mês que vem, agosto, ali na República de Angola. Razão pela qual o general João Lourenço convocou as eleições gerais e, ao mesmo tempo que agora o Jornal de Angola, controlado pelo Partido de Estado, o MPLA, costuma dizer aos angolanos de que o general João Lourenço, o homem menos inteligente, menos pensante, menos criativo e, como consequência, o menos preparado alguma vez o MPLA e o MPLA hajam produzido em Angola para continuar a nos governar, segundo o Jornal de Angola, controlado pelo Casulo dos Maripontos, os comunas de Luanda
João Lourenço ganharia por mais de 93% dos votos contra 7% dos votos do ACJ ou Alberto da Costa Júnior, melhor dito, líder da UNITA. Porém, o mar ou a imensidão das provas massivamente existentes nas redes sociais que os angolanos e o mundo, ou os governos de todo o mundo, etc., estamos a observar, e reunidas pela sociedade civil angolana e pelos do MPLA do outro lado da ilha dos santistas que estão muito flipados com o general João Lourenço, em virtude de haver assassinado o presidente emérito do Partido dos Camaradas, o engenheiro José Eduardo Santos, ali na Catalunha, em Barcelona, no Reino de Espanha, por conta de uma depressão profunda. As provas que foram descobertas, incluindo o falecido António Vemba Simão, que faleceu aos 19 de setembro do ano de 2021 e de cujo boletim de voto já foi preenchido pelos agentes do corrupto criminoso Manuel Pereira da Silva, o Manico, ou o falecido António Vemba Simão, melhor dito, foi designado para votar em Cacoaco no endereço número 1275 ES Salinas, número 4054, bairro da Polícia, e número da Assembleia de Voto, número 3, melhor dito, página 54, linha 531. Assim como a falecida Turcevo Augusto, que irá, ou está designada, uma morta está designada, que vai votar, melhor dito, no 658 Quima, Chiesa, bairro Kazenga, Luanda, mesa da Assembleia de Voto, número 5, página 51, linha 504, para lá do falecido pai do conhecido ativista político 15+2, Luan Tiberão, só para citar algumas provas do ponto de vista de exemplos dos milhões dos mortos registrados pelo Merci Lopes para votarem ou que já terão votado para o general João Lourenço, quando Luan Tiberão teria descoberto o trama e logo despoletado, mas este vergonhoso crime protagonizado pelos regimes marxistas de Luanda, razão pela qual agora milhões de angolanos avisados estão a consultar o centro de base dos dados do MATE ou Ministério de Administração do Território, dados, melhor dito, esses pertencentes aos seus falecidos ou aos seus entes queridos falecidos. E logo, vergonhosamente, estão a descobrir a veracidade dos factos, concluindo de que o MATE, ou nos dados do MATE, pode haver sido registrados maior número de mortos que votariam em Angola em relação ao número dos vivos. Porém, com a descoberta de mais este crime traduzido em tentativa de golpe de Estado, protagonizado pelo general João Lourenço via subversão do processo eleitoral, de facto, esta mais do que monstruoso e brutal crime traduzido num descaramento total, completo e incomensuravelmente sem precedentes por parte do general João Lourenço, de cujos precedentes sobre os quais só a história, e só mesmo a história, se encarregaria de julgar um dia como hoje. Porém, o general João Lourenço, se nunca vier a ler os sinais vitais dos tempos em Angola, quando menos esperar ali no Casuno, poderia ser a qualquer momento melhor dito, serem as próprias serpentes do MPLA que o sacariam do poder por haver assassinado o presidente emérito do MPLA ali em Barcelona por conta de uma depressão. Razão pela qual o general João Lourenço, por mais que se esconda nas saias dos milhões dos defuntos previamente registrados pelo Merci Lopes, Gelo poderia acabar no olho da rua se sorte pior nunca lhe tocar ali em Angola. Razão pela qual orquestrar golpe de Estado em Angola pelo Ocidente, ou melhor, aos olhos do Ocidente, particularmente aos olhos dos Estados Unidos da América, é considerado uma tentativa ou um golpe de Estado como tal.
aos olhos, repito, do Ocidente, assim como particularmente aos olhos do governo dos Estados Unidos da América. Foi o ponto de vista do Desperta Angola na linda cidade de Miami. Depois do ponto de vista do Desperta Angola, eis aqui as notícias de Angola. O general João Lourenço mandou prender mais de 33 militantes da EFRA lá em Luanda e acusados de financiar os motoqueiros encurralados pelo MPLA ali na floresta da ilha de Luanda, onde os do MPLA burlaram os motoqueiros e não foram pagos, tendo apenas pago alguns e a maior parte dos quais até hoje não foram pagos pelo general João Lourenço. Porém, eles, os motoqueiros, repito, não é? Alguns dos quais continuam sendo, ou melhor dito, lamentando em Luanda por não terem sido, repito, pagos pelo regime do general João Lourenço, que os burlou, né? O general João Lourenço avisa os angolanos, através do seu pupilo cabo-verdiano, o intruso cabo-verdiano em Angola, não é? No regime do general João Lourenço, dizendo que os angolanos querem somalizar Angola usando as redes sociais ali em Barcelona, onde ele se encontra barricado e onde ele está a usar redes sociais para insultar os angolanos que ele encontrou na sua terra. Vocês vão somalizar Angola, por isso levarão no focinho, declarou frustrado Francisco Pereira Furtado nas redes sociais, ali em Barcelona, onde ele luta para resgatar cadáver do presidente Santos, um cadáver do familiar de uma família alheia, melhor dito. Entretanto, a ativista Laura Macedo respondeu ao perturbado mental e meio letrado do analfabeto Francisco Furtado, dizendo o seguinte: só a malta do MPLA fala da guerra em Angola, concluiu Laura Macedo. Olha, queridos compatriotas, o general João Lourenço só fracassou por andar com busagem. Porque, olha, eu, na verdade, no passado, quando o presidente João Lourenço começou com o seu consulado, né, eu às vezes vim aqui e, como se costuma dizer em Angola, eu deixava algumas dicas de governação. Né? Se você reparar, no início da governação do presidente João Lourenço, não é? Eu fui um dos que defendi para que ele chamasse, por exemplo, o general Amiala, para que ele chamasse, por exemplo, o respeitado jurista Mota Liz. Fui eu que aconselhei, enfim, outras coisas que eu falei ali e que no princípio, repito, da sua governação, ela até foi acertando algumas coisas. Mas no meio do caminho concluí que o homem simplesmente havia perdido o controle do Titanic, né? Razão pela qual eu não costumo vir aqui hoje para dar quaisquer. Mas olha, a ideia é que quem quiser ser Presidente da República, eu se sou Presidente da República de qualquer país, por maior ou por mais minúsculo que seja, não é? Eu não vou para a Presidência da República para, eu diria, para ser armado em ditador, né? Ou ditar as leis, se calhar, ou se calhar chegar aí e ser o primeiro a falar, não. A ideia é que ser Presidente da República é como se você estivesse a governar a tua casa, né? Se calhar, começando por aí, pela família. Um Presidente da República que se preze, não é? Não chega na presidência, a ideia, não é exatamente buscar assessores, não é? Assessoria, contratar serviços de assessoria, não é? A todos os níveis, composta por pessoas que sabem mais que o Presidente. Essa é a ideia. Eu vou dar aqui um exemplo, olha, há tempos atrás, aqui nos Estados Unidos, aqui, todas as sextas-feiras, geralmente na Casa Branca, todas as sextas-feiras há assim um briefing, né, que eu diria, a secretária de imprensa da Casa Branca vem, aí assim, e diz, por exemplo, o que é que o Presidente fez durante a semana. E muitas vezes eles até fazem todos os dias, aí briefings, aí assim, dependendo dos acontecimentos que ocorrem nos Estados Unidos da América e no mundo. Eles vêm ali e, entretanto, eles fazem um briefing, não é?
e informam os americanos e o mundo sobre o calendário. Aliás, inclusivamente eles todas as segundas-feiras fazem briefings aí e mostram, não é? E trazem o calendário ao povo americano sobre as tarefas, não é? Sobre as quais a Casa Branca se vai cingir durante a semana. Eles vêm e falam. Portanto, a ideia, não é, é que eu, para não perder o raciocínio, então, uns dias atrás perguntaram, acho que foi um mês, 2 meses, perguntaram ao presidente Biden por que ele tinha, não é, confiado a tarefa das fronteiras, né, tarefa dos problemas que têm a ver com a fronteira do norte, né, fronteira do norte é com o México, né, fronteira norte-americana, que é extensa, né, com o México e todos os países da América Latina que passam, os imigrantes que passam por aí, e outros temas, né, que ele disse que a imprensa havia perguntado ao presidente Joe Biden porque tinha confiado a sua vice-presidenta Kamala Harris. A resposta do presidente, olha, foi, eu diria, irônica, né? Entre aspas. Ele disse, olha, eu passei todos os temas importantes para a minha vice-presidenta porque ela sabe mais do que eu. Para os compatriotas poderem perceber a humildade de um chefe de Estado que se preze, né? Portanto, não é chegar aí e andar com buçais. Porque a ideia é a seguinte, ok, o Francisco Furtado está lá em Espanha a dizer que os angolanos vão levar no focinho. Então, onde é que estamos? Queremos ir para as eleições, digamos assim, de maneira ordeira, ou os outros candidatos já vão aí com a pistola apontada na garganta pelo João Lourenço? Ou pelo Furtado, se quiserem. Portanto, por isso que eu digo, o camarada João Lourenço só fracassou porque escolheu buçais. Não é? Repito, não é? Em alto e em bom som. João Lourenço fracassou por escolher buçais, ali assim. E se vocês não sabiam, o chefe de orquestra dos buçais do Casuno exatamente é o cabo-verdiano Francisco Furtado. E a ideia do Francisco, e também sobre o Francisco Furtado, eu próprio fico admirado. Porque geralmente, se vocês não sabiam também, os cabo-verdianos são pessoas, na comunidade lusófona, não é? Os quadros cabo-verdianos são, se vocês não sabiam, os mais qualificados na lusofonia, particularmente em África, não é? Porque eles emigram ao mundo, né? Eu aqui mesmo no sul da Flórida, por exemplo, mais na área do Golfo do México, né? Ali está a cidade de São Petersburgo, próximo de Clearwater, no oeste de Orlando, em Tampa Bay, não é? Tem uma grande comunidade cabo-verdiana, assim como em Boston também, tem uma grande comunidade, New Jersey, enfim, mesmo, eu diria, Nova York, né? E outras cidades do norte dos Estados Unidos, tem grandes comunidades cabo-verdianas, por exemplo, incluindo na Europa, na Holanda e mesmo em Portugal. Então, são pessoas que viajam muito, né? Razão pela qual a maior parte dos quadros cabo-verdianos, repito, são quadros altamente qualificados e muito viajados, não é? Tanto admira-me como é que o Francisco Furtado terá sido, não é, uma pessoa tão buçal, tão, eu diria, enfim, tão desconhecedor, não é? Eu diria, da convivência democrática, não é? Que desejamos em Angola. Porque a ideia aí em Angola é de que em democracia, não é? Para vocês que são miúdos e mesmo mais velhos que não percebem o que significa democracia, porque ali assim em Angola, nos últimos 47 anos, todos os miúdos que hoje têm 40 anos, 47 anos, etc., foram criados sob bandeira do MPLA e não conheceram outra coisa senão, não é, digamos assim, as práticas do Pacto de Varsóvia, não é? Razão pela qual hoje, não é, graças a Deus que temos as redes sociais, não é, que globalizaram o mundo. Por essa razão as pessoas têm percebido, de outra forma, de outro modo, melhor dito, né, as pessoas em Angola, não é, nunca poderiam, a maior parte das pessoas, e porque o MPLA também chegou ali e tudo o que fez foi torcer para desestruturar o tecido intelectual do país, razão para a qual as pessoas em Angola não percebem o que significa uma democracia. A ideia ali em Angola é que temos que começar a nos habituar de que o MPLA, ou seja, em democracia, não é, aqueles que ganham não ganham tudo, e os que perdem também não perdem tudo. E a ideia é que a alternância política faz bem ao país e faz bem também, por exemplo, no caso do MPLA, que está há 47 anos no poder. Porque senão, por que o MPLA, por exemplo, entrou
eu diria, nesta crise que se encontra, onde sai um presidente da República que é deixado, que deixa o outro no poder e esse outro vem, por exemplo, como nós temos visto, aliás, o outro chega no poder, não é? E começa a perseguir o outro e chega ao ponto de assassinar o outro. Eu até acho uma coisa, acho o seguinte, vocês deviam ter vergonha. Porque a ideia é que o João Lourenço está armado, não é? Mas numa altura dessas, vocês não sabiam, se vocês, a outra ala que apoia ou que reconhece os feitos do presidente Eduardo Santos, deveriam se levantar em bloco e criticar o general João Lourenço, criticar abertamente. Porque eu quero acreditar que isto só iria enfraquecer o João Lourenço a continuar com as suas práticas diabólicas e criminosas contra os do MPLA em primeiro lugar e contra os angolanos em última instância. Quando vocês se calam aí a defender o pão ou pelo menos, se calhar, a observar até onde o João Lourenço vai parar, mas esses buçais como o Furtado vão ficar galvanizados. Porque a ideia, na verdade, é que o MPLA tem de ficar coeso. Se vocês não sabiam. Se por um lado temos a Frente Patriótica para a alternância política em Angola e que se supõe vai ser governo, por outro lado, para que este governo do Presidente Costa possa ser um governo bem sucedido, é importante o fortalecimento do MPLA. Para quê? Para que nós possamos ter uma fiscalização com, digamos assim, a altura, não é, dos acontecimentos em Angola, por parte do MPLA em relação ao governo Costa. Mas, infelizmente, esses buçais, eu estive a ver ali, por exemplo, o Bento Bento a dançar aí assim, como se fosse uma prostituta. O Bento Bento é outro buçal. Infelizmente, são essas pessoas que estão a fundar o general João Lourenço. Porque a ideia não é que o João Lourenço... Ok, João Lourenço, quando deixar o poder, ele vai para a sua casa, para todos os efeitos, porque estamos em democracia. O Costa não chega ali e vai mandar o João Lourenço para a cadeia. Isto é verdade. Aliás, se isso ocorrer, nós próprios também nem sequer deixaremos, porque nós não podemos continuar em Angola com um círculo vicioso. O João Lourenço chegou aí, já matou o José Eduardo Santos, e agora o Costa chega ali, agarra também o Lourenço e prende. Isto não pode acontecer mais em Angola. Porque a ideia é que a história de Angola terá de ser contada com os bons líderes e com os maus líderes. Nesse caso concreto, hoje estamos a viver uma situação que o presidente João Lourenço chegou no casulo e não sabe o que faz. Mas isso não significa que deve ser crucificado também. De outra forma, não estamos a construir reconciliação como tal em Angola. Se vocês não sabiam. Agora, a ideia, não é, também, é que o próprio presidente João Lourenço deve fazer a leitura disso que eu digo. Não é só chegar aí e ameaçar as pessoas que vai somalizar, que vai matar. Então, se você vai matar, você vai concorrer com quem? E está a falar eleições para quê? Se você vai, afinal, os outros vão levar no focinho. Por isso, olha, essa coisa de prender os membros da EFA lá, né, é simplesmente uma estupidez por parte da Presidente da República. Estava a aparecer para as eleições com pessoas presas. Olha, é importante que as pessoas em Angola começam a perceber, não é, de que não é só ir a Portugal e tomar vinho, porque você vai a Portugal e aprende com os outros lá. A democracia portuguesa é uma democracia muito jovem, mas com a qual os angolanos podiam aprender, porque aí se fala português, por exemplo. Não é? Chega aí e começa a aprender as pessoas e a cometer as neiras. Ir para a oposição não é nenhuma humilhação, é algo que faz muito bem, vai fazer muito bem ao MPLA, na minha opinião. Não é? Portanto, agora, mudando um pouco de segmento, os motoqueiros também devem aprender a lição da floresta da ilha de Luanda. Porque vocês não podem, não é só seguir o MPLA. Você se é miúdo, você tem o WhatsApp, certamente você vai me escutar claramente. Não siga mais o João Lourenço, porque não vai te pagar. Vocês devem se adaptar à atual situação e não sigam um tipo que vai te enganar. Não é? Agora, a ideia, não é que, voltando um pouquinho atrás, o camarada Francisco Furtado deve calar a boca, né? E ele deveria regressar a Cabo Verde e não ir criar problemas em Angola, porque Angola não é país dele. Portanto, trata-se de um analfabeto e buçal perturbado mental, não é? Que reconheça ou que desconheça, melhor dito, os valores da democracia. Razão pela qual, repito uma vez mais, foram eles, incluindo o chefe da orquestra, melhor dito, dos buçais do Casuno, que se chama Francisco Pereira Furtado. Portanto, outra coisa
fundamental, que eu não gostaria de terminar com a edição deste Desperta Angola sem chamar a atenção ao engenheiro Costa. Olha, a descoberta dos mortos ali em Angola, que ninguém sabe qual é o número, porque pode ser até, se calhar, que haja o maior número de mortos que foram registrados em relação aos vivos. Este é um tema, não é, sobre o qual a oposição deveria agir fazendo 2 ou 3 coisas. Primeiro, tentar, ou seja, a Frente Patriótica para a Alternância Política em Angola deve, não é, confiar a especialistas capazes de investigar, não é, e tratar desse tema com mate, né, e ir buscar o maior número de provas possíveis, mesmo que seja através de redes sociais, e convocar, não é, a comunidade diplomática ocidental residente em Luanda e mostrar isso publicamente. Número 2. Não se pode ir a eleições nessas condições, porque já está a avisar o Furtado de que ele vai mandar, ou seja, os angolanos vão levar no focinho, está dizendo isso. Significa dizer que no final do processo eleitoral, o João Lourenço vai dizer que ganhou. Bom, eu tenho quase a certeza absolutíssima de que o governo dos Estados Unidos da América vai fazer uma declaração, tendo em conta o que já vimos, as curvas que ele já deu. Mas, repito, cabe à Frente Patriótica para a Alternância Política em Angola convocar os angolanos de maneira pacífica para as ruas de Luanda, para demonstrar ao mundo de que os angolanos, não é, estão cansados dessa fraude eleitoral. Em terceiro lugar, estamos muito próximos das eleições. Se não se pode fazer uma ofensiva diplomática, repito, a comunidade ocidental, não é? A comunidade diplomática ocidental já está presente em Luanda. Logo, mostre esse assunto aos outros no mundo, para depois do final do processo eleitoral o mundo já estar, eu diria, se bem que eles têm os seus próprios relatores que eles fazem para os seus próprios governos, mas cabe aos angolanos, repito, não é, a chorar, né? Porque a ideia é que se uma criança não chora, né, também ninguém dá leite, né? Assim como, não é, todos fazem filhos, não é? Mas nem todos os homens levam as mulheres ao orgasmo. Cuidado. Então, termina aqui essa edição de Desperta Angola. Se você me escuta desde Belize, em caminho de Dange, que Teche, em Pinda, em Banza, Congo, para o Quilquango, ali em Sansa Pombo, e na Wonski, em Botaqueno, Zambia, no Sambula. E se você está ali na Macongolândia, ali no Lubito, para o Luau, na província ou na Califórnia falhada, e alguma vez à toa sonhada pelo general João Lourenço, te agradeço imensamente. Você pode estar aqui mesmo também na União Americana, onde quer que você me escute, eu te agradeço imensamente. E desde lá da República Federativa do Brasil, para o Japão, do Oriente Médio, para o Ocidente, a todos vocês vos agradeço, que tenham feliz quarta-feira e que Deus possa abençoar a todos vocês em Angola, onde quer que vocês se encontrem. Muito obrigado por escutar-me, que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado e muito obrigado mesmo, muito obrigado.